Para a nossa conferência de abertura, intitulada A Constituição e o Discurso de Austeridade, anunciamos a composição da nossa mesa de trabalhos, com a presença do jurista português, Dr. José Joaquim Gomes Canotilho, e Sua Excelência, o desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. Manuel Soares Ferreira Carradita, que assume a palavra. Pois não, bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente do TRT da 15ª Região, meu colega e particular amigo, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper, na pessoa de quem cumprimento e saúdo todos os congressistas, excelentíssimo Sr. Professor Joaquim Gomes Canotilho, nosso ilustríssimo conferencista de hoje, senhoras e senhores. Primeiramente, eu queria agradecer ao meu colega e amigo desembargador Samuel Hugo Lima, diretor da Escola da Magistratura, ou Escola Judicial, que é assim que mais precisamente é denominada, e presidente também da comissão organizadora deste congresso, que eu também integro, e a todos os meus colegas da referida comissão de organização do congresso, que muito gentil e generosamente me incumbiram da muito honrosa missão de apresentar hoje aqui o excelentíssimo professor Dr. Canotilho, que por nós convidado para proferir esta conferência de abertura do congresso. Na verdade, o professor Canotilho nem precisaria ser apresentado, porque ele se trata de constitucionalista mundialmente famoso, eu diria um constitucionalista global, conhecido mestre de todos nós, autor de numerosas obras de direito constitucional e não só, que são o mais lido nos meios jurídicos do Brasil, famoso idealizador da Constituição Dirigente, presença requisitada em congressos, universidades, seminários, colóquios, órgãos do governo, tribunais, nos maiores eventos onde se estuda e debata o direito constitucional, desde Portugal até a Alemanha, a Espanha, Estados Unidos, Brasil, China. Onde surgir uma dúvida sobre o direito constitucional, ele estará sendo convidado para dar o seu parecer, sempre acatado e respeitado. Qualquer estudante de direito constitucional conhece o esplendor do seu conhecimento, apesar da modéstia e simplicidade com que sempre se apresenta. O professor Canotilho, a meu entender, é hoje, sem dúvida, como já foi falado aqui, o maior e mais profundo conhecedor do direito constitucional a nível global, embora o seu conhecimento não se limite ao direito constitucional. Extrapola para outros ramos de direito, nomeadamente direito administrativo, direito internacional público, direito ambiental, economia, filosofia de direito, etc. No entanto, embora Sua Excelência dispense apresentações, eu vou tentar, muito resumidamente, apresentar o seu currículo. O professor nasceu e cresceu na cidade de Pinhel, um burgo muito antigo do Distrito da Guarda, em Portugal. É licenciado em Direito pela tradicional e vetusta Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde também fez mestrado, doutorado, e ali lecionou por muitos anos na graduação e na pós-graduação. Hoje, jubilado, ali orientou muitos mestrandos e doutorandos brasileiros, inclusive. Eu tive o enorme e especial privilégio de ter sido seu aluno, ainda no começo de sua brilhantíssima carreira acadêmica, no começo dos anos 70, tendo ele sido meu professor de Direito Internacional Público e de Direito Constitucional. Como seu currículo é muito extenso, eu demoraria horas para lê-lo. Vou limitar-me apenas a citar alguns aspectos. Como já disse, ele é licenciado em Direito por Coimbra e mestre em Ciências Político-Económicas da mesma universidade e também doutor em Ciências Jurídico-Políticas. Foi professor associado e professor agregado de Ciências Jurídico-Políticas e, finalmente, professor catedrático de Ciências Jurídico-Políticas. Sua carreira docente começou na graduação, dando aulas teóricas de Direito Internacional Público e aulas de Direito Constitucional e Direito Corporativo. Depois, aulas teóricas de Direito Constitucional e aulas teóricas de Ciência Política. Em seguida, já na pós-graduação, teve a regência da cadeira de Direito Administrativo, dos cursos de mestrado, foi coordenador do primeiro programa de doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi coordenador dos cursos de mestrado e doutoramento na Universidade Autónoma de Lisboa, teve a regência dos cursos de mestrado na Universidade de Macau e a regência do segundo módulo no 4º programa de doutoramento da Universidade de Coimbra e, finalmente, a coordenação do programa de doutoramento da Faculdade de Direito e da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Direito, Justiça e Cidadania do século XXI. Exerceu vários cargos públicos e académicos,
foi inclusive vice-reitor da Universidade de Coimbra de março de 75 a setembro de 76, na gestão do lendário reitor e doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro, que era o reitor quando eu me licenciei lá. Foi membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, fundador e membro do Centro Biomédico, vice-presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito de Coimbra, fundador e presidente do Centro de Estudos de Direito da Comunicação, membro da Comissão de Estudos das Leis de Transição para a Democracia em Angola, fundador e presidente do Conselho Diretivo do Centro de Estudos do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, fundador e diretor do Centro de Estudos e Urgêncium Conímbriga, foi conselheiro de Estado em 2 longos períodos, foi membro da Comissão de Avaliação das Universidades Portuguesas, fundador e presidente da Assembleia Geral da Associação Cívica do Direito, presidente da Assembleia de Representantes da Faculdade de Direito de Coimbra, presidente da Comissão de Avaliação das Faculdades de Direito Portuguesas, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, responsável português do Colóquio Portugal-Brasil na área do Direito, presidente da Comissão Instaladora do Tribunal Universitário Judicial Europeu, TUJ, e depois diretor deste tribunal, tendo sido ele o idealizador e instalador e criador desse tribunal. Foi co-diretor do curso de doutoramento Direito, Cidadania e Justiça do século XXI, foi presidente do Conselho de Curadores da Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior, etc., etc. Atualmente, embora jubilado de suas funções e cargos académicos, ainda permanece exercendo o cargo de administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e membro do Conselho Geral da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, onde possui gabinete. Colaborou em numerosas, fundou algumas e colaborou em numerosas outras também revistas, foi fundador e diretor da RECEDOA, revista do Centro de Estudos de Direito de Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente, foi fundador e membro do Conselho Editorial da revista Cadernos da Ciência e da Legislação, é proprietário e redator da revista de Legislação e Jurisprudência, membro da Comissão Editorial da Fundação Calouste Gulbenkian, membro do Conselho de Redação da revista Polis, membro do Conselho Editorial da revista Questões Constitucionais, membro e assessor da revista Anuário e Ibero-Americano da Justiça Constitucional. Fez a arguição das teses de doutoramento de numerosos doutorandos, entre os numerosos brasileiros, fez numerosas saudações académicas, tendo sido ele, inclusive, quem fez o elogio em cerimónias de doutoramento na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, em doutoramento honoris causa dos nossos ex-presidentes Sarney e Lula, também dos professores brasileiros Caio Mário da Silva Pereira, Fábio Conde Comparato, Pinto Ferreira e Vicente Marota Rangel, além de outros. Recebeu também já numerosas comendas, algumas brasileiras, e tem uma bibliografia que também dispensa apresentações, tem livros publicados, diversos, inclusive no Brasil, uns como único autor, outros em colaboração com outros autores, nomeadamente o ministro Gilmar Mendes, que com ele recentemente publicou uma obra famosa já há muito tempo, não há mais tempo porque não há tanto que foi publicada, que a Constituição seria Comentários à Constituição do Brasil. Tem numerosíssimas obras publicadas, as famosas mais conhecidas, talvez, Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, Direito Constitucional e Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Tem muitas outras, algumas aqui no Brasil e outras, portanto, em Portugal. Também tem numerosas participações em revistas, com artigos publicados, fez arguições académicas, essa última obra que está sendo publicada aqui agora recentemente, como sabem, são os Comentários à Constituição do Brasil, em parceria com o ministro Gilmar Mendes, os professores Ingo Wolfgang Sarlet e professor titular da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e Lênio Luiz Streck, procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Portanto, possui numerosos artigos em monografias, artigos em publicações periódicas, quer em português, quer em outras línguas, nomeadamente espanhol, alemão, etc. Enfim, possui uma obra volumosa e rica que bem reproduz o mérito que lhe é mundialmente conferido. Sem mais delongas, visto que todos nós estamos ansiosos por ouvir sua conferência, passo a palavra ao senhor professor, doutor José Joaquim Gomes Canativo. Isso, por favor. Muito obrigado. Ora, muito bom dia, senhoras congressistas e senhores congressistas. Peço desculpa do meu português, é muito sibilado, é tipicamente um português da beira, de Portugal interior, do Portugal dos Castelos, e, portanto, nunca fui capaz de deixar este tom de voz, que é o tom de voz da minha terra. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores e felicitá-los por este evento tão representativo e começaria por salientar as dimensões simbólicas que se vão perdendo nestes acontecimentos. O içar das bandeiras, os hinos nacionais, os hinos locais, que todas estas dimensões são dimensões simbólicas de grandes valores e de grandes princípios. No fundo, neles nós colhemos as pulsões da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E gostaria de o registar porque estão ausentes. Hoje começam a estar ausentes. Em segundo lugar, registar e também manifestar o meu agradecimento por o conjunto de autoridades que estão aqui. Nós resumiríamos sempre isto em vocabulário antigo, que são as autoridades civis, as autoridades políticas, as autoridades militares e as autoridades religiosas. Ou seja, acho que são estas autoridades que também fazem parte da sociedade civil e que alimentam, digamos, a nossa vida. Por outro lado, toda esta cerimónia é quase uma sinfonia à nossa consciência onírica de pessoas que gostam de acompanhar os seus países, a sua história, a sua identidade. Quando tiverem oportunidade de ir a Coimbra, eu ofereço-me para ser cicerone e irão visitar uma preciosidade que agora foi redescoberta no laboratório químico do Marquês de Pombal. Foi recuperado o laboratório químico do Marquês de Pombal e, para grande emoção nossa, está lá a pira, digamos, onde Zé Bonifácio Andrade e Silva fabricava as armas, a pólvora, para defender Portugal contra os franceses. Ou seja, este homem que estudou tudo em Coimbra, geologia, filosofia, política, direito, tudo o que havia para aprender, teve tempo de lutar contra os franceses, colocando a sua formação ao serviço da liberdade, da independência, e depois, não é preciso dizê-lo, foi verdadeiramente o patriarca, em termos constitucionais, do Brasil. Portanto, quando forem a Coimbra, eu gostaria de vos mostrar este segredo, que aliás está registado, dizendo que as duas nações têm nele uma das dimensões mais pungentes do que é lutar pela liberdade. E por isso, o começo da minha intervenção tem que registar também algumas destas emoções, que são, afinal de contas, as emoções não apenas de um constitucionalista, de um laborista, mas de todos aqueles que se prezam de ser cidadãos ativos e aceitar a cumplicidade a bem, digamos, do interesse público e do bem comum, que hoje começa a faltar, mas que vale a pena registar nestes colóquios. O que é que eu tenho para vos dizer? Eu resolvi fazer uma síntese das minhas aventuras aqui no Brasil a pretexto do direito de trabalho. Do direito de trabalho,
A primeira vez que eu vim ao Brasil para discutir questões de direito de trabalho foi precisamente em Porto Alegre, maio de 1994. O que é que eu vim dizer ao Brasil? Vim analisar, o título do tema era este, dizer a norma e dizer o direito nas questões do trabalho. De uma forma muito breve, nessa altura, com o que é que eu estava preocupado? Primeiro, assinalar que já neste tempo havia a crise do Estado regulativo, ou seja, do Estado legislativo, do Estado que acreditava efetivamente nas leis, nas normas imperativas, e eu comecei a registar que havia outros esquemas regulativos para além das leis. Mas, para além desta ideia do esquema dos esquemas normativos, havia já uma nota que se procurava acentuar, que era a da situatividade do direito, sobretudo do direito de trabalho. Eu vou ler-vos rapidamente um incerto dessa altura que eu copiei de um autor, Koopmans, que escreveu um livro sobre legislação e judiciário, e onde ele apontava já estas dimensões. O caráter desta legislação, estava a referir-se a toda a legislação, mas depois especificamente ao direito de trabalho, que tem tipicamente como objeto criar uma sociedade nova, mudou enormemente e de forma quase imperceptível. As leis mais antigas, incidentes, por exemplo, no direito de trabalho, eram ainda fiéis às técnicas legislativas tradicionais. Formulavam com efeito certas regras de conduta sobre diferentes sujeitos, tal como a segurança e higiene nas fábricas, o trabalho de menores, as obrigações financeiras dos empregadores e os efeitos jurídicos das convenções coletivas. O mesmo método deixou, porém, de ser adequado quando a questão que se coloca é a de formular planos de segurança social ou de estabelecer normas em matérias de investimento e de concorrência. Este homem estava a prever, no fundo, muitas das questões que se viriam a suscitar nas duas décadas seguintes. Depois, não vou ler-vos, porque isso seria também maçador para o auditório, mas tentei trazer aqui algumas questões que estavam a ser discutidas a propósito do juiz do trabalho. O juiz do trabalho é quem? É um juiz ordinário, é um juiz legal ou é um juiz de competência específica? Na altura havia esta discussão, ou seja, se o juiz do trabalho, afinal, era um juiz natural, um juiz ordinário, ou se era apenas um juiz de competência específica. Hoje as coisas evoluíram e não há que retomar esses passos, porque isso já está discutido. Mas talvez seja interessante focar um outro tópico que eu, na altura, trouxe para a opinião pública e que era este. O juiz do trabalho será um juiz das liberdades e dos direitos? Ou é apenas um juiz das relações jurídico-laborais? O que eu escrevi na altura, penso que tem ainda atualidade, foi isto. Uma questão sistematicamente colocada pelos escultores do direito constitucional aos colegas juslaboristas, portanto, há aqui um diálogo entre constitucionalistas e juslaboristas, e, em geral, os escultores dos paradigmas civilísticos, está uma provocação aos escultores do direito civil, é esta. O juiz do trabalho é um juiz especializado nas relações jurídicas de trabalho, dotadas de autonomia e substantividade próprias, ou afivelará também a máscara de juiz ordinário das liberdades e dos direitos fundamentais. Por outras palavras, eventualmente já indiciadoras do problema que nos ocupa. Os juízes do trabalho tomam em conta os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, desde que plasmados em instrumentos normativos juslaborais, ou chamam-nos também diretamente à colação, independentemente da sua expressa positivação nas tábuas reguladoras das questões jurídico-laborais. Noutros termos, porventura mais simples. Como é que as normas constitucionais, consagradoras de direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, vinculam, enquanto normas diretamente aplicáveis, os juízes das causas juslaborais, ou seja,
estávamos a referir já a um tema hoje glosadíssimo, que é a eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas. Aquilo que é em alemão e que se traduz muitas vezes para a língua portuguesa, Drittwirkung, e que na terminologia americana é State Action Doctrine. O tema não era de sumenos. No tema não era de sumenos e continua um tema particularmente importante. Quem foi ver o filme, que recentemente eu corri em Portugal, estou também aqui no Brasil, de 12 anos escravo, não sei se já viram, em que é clara a ontologia da discriminação, da negação da dignidade. E é esse exemplo que eu já trouxe para o Brasil em 1994. E as palavras que eu escrevi foram estas. Neste país, o Brasil, a escravatura não teve apenas uma ressonância cultural. Suponhamos, porém, que, não obstante o progresso civilizacional, se regressava agora, em nome da autonomia da vontade, a contratos de escravatura. Estamos mais perto destas situações do que ao que se pensa. O juiz do trabalho assume-se apenas como julgador de questões de retribuição reguladas pelo contrato ou reivindica a sua qualidade de juiz ordinário, defensor das liberdades, propondo a ligação entre os livres e os escravos, afirma a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da personalidade, o nascimento livre com direitos simultaneamente pessoais e civilizacionais, aplicando-os aos casos do trabalho submetidos à sua decisão. Quem viu o filme sobre Lincoln, afinal, as grandes questões passava por aqui. Não se pode ser presidente de um país em que metade é escravo e metade é livre. E também não se pode ser presidente de um país em que os juízes continuavam a julgar os direitos de propriedade dos escravos como se nada tivesse acontecido e não tivesse aqui uma questão fulcral, que era a dimensão fundante da dignidade da pessoa humana. E poderíamos ter outros exemplos, mas que eu não vou dar, que é sobre a greve ilícita, sobre a cláusula de closed shop e, finalmente, como é que o juiz do trabalho poderia aplicar os princípios fundamentais que nós hoje ensinamos aos alunos a pretexto das regras e dos princípios. Não vou desenvolver isso, mas, de qualquer modo, como viram, as minhas preocupações há 2 décadas eram estas. Afinal, quem é o juiz do trabalho? Afinal, o que é que ele faz? Quais são os valores e os grandes princípios que ele deve defender? Penso que, nesse aspecto, a questão é mais atual do que nunca. Depois regressei ao direito de trabalho, e é por aí que eu vou começar propriamente a intervenção de hoje, porque tive uma grande provocação. E a provocação é esta. Há uns anos atrás, o nosso colega e querido amigo Jorge Leite, então dinamizador da renovação do direito de trabalho em Coimbra, fez esta advertência. Os constitucionalistas estão a fugir do direito de trabalho. Ou seja, um querido amigo dirigia-me a seguinte censura. Eu, constitucionalista, estava a fugir, estava a desertar do direito de trabalho. Não gostei nada da provocação. Desde logo porque, sendo eu catedrático em direito militar, porque fiz 4 anos de tropa, 2 anos de guerra na Guiné, fui juiz, fui oficial do Serviço de Justiça em termos militares, fui procurador dos militares, quer em Portugal, quer na Guiné, e sabia bem o que era a deserção. A deserção era, afinal, um crime de natureza formal, hoje dir-se-ia um crime de natureza uni-executiva, em que basta a factualidade típica, sem qualquer intenção, para cometermos o crime, ou seja, haver crime consumado. Bem, portanto, eu teria cometido um crime consumado, ou seja, tinha desertado. Não gostei muito da intervenção e, por isso, resolvi, num colóquio sobre direito de trabalho, adiantar algumas questões que me parecem ainda hoje muito atuais.
A censura, reconheço, tinha razão de ser, porque a partir, sobretudo, de meados dos anos 90 do século passado, o direito do trabalho começara a sofrer um impacto da globalização nas relações jurídicas do trabalho. Mas não só isso. As constituições vincadamente programáticas, emancipatórias, como era e é o caso da Constituição Portuguesa de 76 e da Constituição Brasileira, vieram ou perderam força normativa perante o surgimento de constelações políticas pós-nacionais. No caso português, é o caso da União Europeia, mas, de qualquer modo, a nível global, essas constelações apelavam e apelam para princípios comuns de estruturação jurídica e política claramente dissonantes das imposições constitucionais nacionais. A jurisprudência dos tribunais constitucionais e dos tribunais supranacionais também se encarregou de consensualizar os diferendos e as diferenças dialéticas, sobrecarregando, afinal de contas, o recurso à dignidade da pessoa humana como forma de dar guarida a uma jurisprudência de mínimos de existência, expulsando quaisquer tentativas de subjetividade, atualidade e execução das normas constitucionais consagradoras dos direitos sociais. Quem não está tão perto destes problemas, o que eu queria dizer era isto. É de que nas Constituições vêm consagrados direitos fundamentais dos trabalhadores. Nas Constituições vêm consagrados direitos sociais. O problema que os tribunais hoje, pretendem resolver, reconduzem sistematicamente à ideia de saber se há ou não violação da dignidade da pessoa humana e se são reconhecidos os mínimos existenciais. Ora bem, o que está nas Constituições não são os mínimos existenciais. São direitos dos trabalhadores, são direitos sociais e não propriamente mínimos sociais. Isso é uma outra questão. Mas, de qualquer modo, temos já aqui uma fase de deslocação dos problemas fundamentais para uma questão que é indiscutível, que é a dignidade da pessoa humana. Mas o próprio sujeito do trabalho, o trabalhador, que na influente doutrina alemã já era convertido em tomador do trabalho. Para quem não sabe, os alemães utilizam duas palavras, Arbeitgeber e Arbeitnehmer, o dador do trabalho e o tomador do trabalho. Portanto, é uma forma elegante de não falar em trabalhador e entidade patronal, mas verdadeiramente é isso que foi copiado em muitas das doutrinas. A própria doutrina laborista, esta é a minha provocação, não conseguiu fugir aos dilemas que lhe vão sendo colocados. Tarde começou a entender que o direito do trabalho transportava pulsões internas de erosão do direito ao trabalho. Ou seja, o direito ao trabalho transportava pulsões de erosão do direito ao trabalho. Portanto, não é a mesma coisa. E demorou a entender que o garantismo estático sobre este direito perturbava seriamente a efetivação do direito pelo trabalho. Um autor, um ilustrador italiano, escreveu precisamente, numa obra absolutamente notável, Valores e Princípios do Regime Republicano, que foi publicada em comemoração da Constituição Italiana, em que ele distingue direito ao trabalho, direito do trabalho e direito pelo trabalho. Ora, olhando para a modernidade, sobretudo para a modernidade da crise, deste primeiro decénio do século XXI, é fácil também verificar que o tema central da cidadania aponta para o trabalho. Ulrich Beck, o notável estudioso da sociedade de risco, aponta mesmo a falta de trabalho como uma dialética típica do que ele chama as dialéticas da mais modernidade. A crise económica ou financeira do último triênio mereceu deste mesmo publicista um comentário criticamente cruel. As tensões sociais agravaram-se porque as respostas dos governos à crise se reconduz, no fundo, a um socialismo de Estado para ricos e a um neoliberalismo para pobres. Daí, isto foi numa entrevista que ele deu ao jornal Die Zeit em fevereiro de 2010. Daí a leitura teórica deste autor. As dialéticas da mais modernidade nascem da continuidade radicalizada dos princípios básicos do iluminismo, que elimina os fundamentos das instituições básicas, como, por exemplo, o pleno emprego, e coloca 9 problemas. Mas não só isto.
O problema do direito ao trabalho inscreve-se no quadro amplo da desterritorialização das leis, das constituições e do direito. Como escreve uma ilustre jurista italiana, é preciso também trazer as mulheres, portanto, como cultoras destas questões, a Maria Rosário Ferrarese, num livro excelente que é o Direito Sconfinato, ou seja, o direito sem limites, sem fronteiras, sem confins. O aeroporto do Brasil é sem confins. Escreve, nas arenas jurídicas globais, o direito do trabalho e o direito ao trabalho perdem o arrimo das Constituições nacionais, das Constituições como confins, e surgem piedosamente nas Constituições infinitas dos direitos humanos. Ou seja, afinal, temos medo de defrontar o que são direitos fundamentais e agarramos-nos à tábua dos direitos humanos como uma dimensão mais universalizável, mas menos operacional para a intersubjetividade que nós queremos. De uma forma ou de outra, o direito do trabalho, acentua ela, dilui-se na lex mercatória. Não é este o lugar adequado para analisar com profundidade as refrações da lex mercatória em não lugar do direito, do direito do não lugar. Mas alguns tópicos merecem ser sublinhados e são sublinhados pelos autores. A lex mercatória contribui para a erosão do direito do Estado, apela à desregulação estatal através de esquemas reguladores dos contratos tipo, dos usos contratuais, das decisões arbitrais. Dissolve a relação jurídico-liberal nas estratégias técnico-empresariais e, ancorada na indispensabilidade de investimento, transforma-se em lei de todos, desde que a lei que disciplina os contratos de investimento até à lei que define as relações laborais de emprego e da formação profissional. Isto continua a ser a citação de Maria Rosário Ferrarese. E, sendo assim, um dos mais ilustres cultores do direito ao trabalho, o francês Alain Soupiot, aproveitou uma obra coletiva dedicada a um dos mais lúcidos e penetrantes defensores do constitucionalismo societário, que é o Richthofen, e escreveu uma obra, um artigo, A Inscrição Territorial das Leis, para denunciar os riscos que corre este mundo desterritorializado. Desde os riscos ecológicos aos riscos financeiros até ao risco social, estándares mínimos de justiça social. O risco sistémico, adverte o autor em referência, é um risco de civilização. Estas breves referências demonstram-nos que vale a pena voltar a discutir o direito de trabalho e vale a pena salientar que o direito constitucional não desertou do direito do trabalho. Mas, como este, sofre o impacto do desconfinamento jurídico, político e económico. Isto não significa que o trabalho tenha deixado de merecer relevância constitucional. Um conhecido e querido amigo meu de direito constitucional e da teoria da Constituição, o alemão Peter Eberle, que tem obra sobre o direito constitucional, a teoria constitucional como teoria cultural, deu-se ao trabalho de analisar os textos das constituições de diferentes países, a vários níveis, europeu e mundial, de modo a captar as dimensões normativizadoras do direito ao trabalho e conclui que a crise da sociedade do trabalho pode e deve responder a novos desafios, mas o trabalho, não nos vamos esquecer, é um aspecto da atualização científico-cultural e do contrato constitucional. Como e em que medidas se deve recortar esta atualização do direito constitucional de mãos dadas com o direito ao trabalho? Ora, se o direito constitucional tem revelado dificuldades em conferir normatividade prática às suas disposições relativas ao trabalho, quer se trate de normas ou princípios referentes a direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, quer se trate de preceitos referentes aos direitos económicos, sociais e culturais do trabalho, também a doutrina laborista demonstra grandes dificuldades nas respostas às dialéticas mais da modernidade. E já terá referidas. As dificuldades podem sintetizar-se da seguinte forma. O direito do trabalho, concebido como direito regulador dos trabalhadores por conta de outrem, radicou-se como um dos poucos indubitáveis exemplos do progresso da cultura jurídica. Isto salienta um autor italiano, citando outro autor, Franz Viacker. Em abono da verdade, disse já que este progresso continua a verificar-se em alguns domínios, como os dos direitos de personalidade dos trabalhadores. Isto para explicar melhor, pelo menos no contexto europeu, por pressão da União Europeia,
os códigos do trabalho incluem hoje os direitos fundamentais dos trabalhadores. E aí houve alguns progressos indubitáveis da cultura jurídica. Subjacente, porém, à filosofia do trabalho, esconde-se uma metanarrativa e um garantismo. Uma metanarrativa porque algumas constituições, como a italiana, a portuguesa e a brasileira, viam nos esquemas da organização coletiva dos trabalhadores e nos sujeitos tomadores do trabalho os pressupostos subjetivos da reconstrução política, social e económica. Ou seja, no fundo, as normas constitucionais sobre os direitos dos trabalhadores transportavam sempre uma dimensão de emancipação, uma narrativa emancipatória. E se querem que vos diga, e abrindo um parênteses, estas garantias dos trabalhadores, através dos seus esquemas orgânicos de sindicatos, representantes, etc., parecem cada vez mais indispensáveis relativamente àquilo que existe hoje no mundo, que são as designadas matrizes comunicativas anónimas. As matrizes comunicativas anónimas dominam hoje o mundo. Os senhores mercados, a senhora comunicação social, a senhora energia, a senhora Organização Mundial de Comércio, etc., etc., são entidades invisíveis com imensas capacidades de exclusão social, de exclusão dos vários sistemas, desde a escola à saúde. Ora, se elas são matrizes comunicativas totalizantes e invisíveis, ninguém pode estar isolado. Um país isolado é um país desarmado. Um trabalhador, um cidadão isolado, é um trabalhador e um cidadão isolado. E por isso é que estas garantias, parecem muitos garantias obsoletas, eu diria que, afinal de contas, estava a escrever direito por linhas tortas. Ou seja, estas garantias são hoje fundamentais para mantermos a nossa liberdade e para mantermos, no fundo, esta identidade civilizacional que é os direitos fundamentais, que são sempre revolucionários. Ou seja, quer se trata da liberdade, quer se trata da dignidade, quer se trata da igualdade. De qualquer modo, e esta foi uma censura que os laboristas não gostaram que eu lhes dissesse, que eu avançasse com ela, há um certo garantismo. Garantismo porque insiste na centralidade e expansão do trabalho dependente ou trabalho por conta de outrem, por prazo indeterminado, um posto ou lugar fixo, e isso não era mau, porque repousava no compromisso de prossecução do pleno emprego e da distribuição dos postos de trabalho tendencialmente justa. As lutas laborais pela jornada de trabalho, direitos sociais e liberdade dos trabalhadores afastam-se cada vez mais da problemática do direito ao trabalho. Do direito ao trabalho estrategicamente concebido, do emprego e da ocupação profissional. O garantismo laboral não evitou, porém, que o direito ao trabalho começasse a navegar procurando outras formas jurídico-funcionais. Tragicamente, o garantismo, aqui a grande divergência com os meus colegas, tragicamente, o garantismo perdeu o tom emancipatório para se rigidificar em torno da disciplina jurídica dos despedimentos, sobretudo os despedimentos sem justa causa, apoiados num sistema jurídico como o português, onde a proibição dos despedimentos sem justa causa constitui uma norma solene, formalmente vazada na Constituição. Só tarde se deu conta que o garantismo contra o despedimento era apenas uma das linhas de reivindicação justas dos movimentos e organizações laborais, sendo a outra a política do emprego e da formação profissional. Ora, o grande problema era este, é de que os sindicatos, e eu conversei com muitos sindicatos, insistiam na proteção do direito ao posto de trabalho, concebiam-no quase como um direito real, mas iam esquecendo que ao lado estavam milhares e milhares de jovens sem trabalho. Hoje, o panorama do nosso país é esse. Temos 300 mil jovens altamente qualificados, arquitetos, cientistas, economistas, gestores, pelo mundo fora, inclusive pelo Brasil, e esses é que representam hoje um dos problemas fundamentais de qualquer sociedade. Ou seja,
o garantismo típico do direito de trabalho tem que se articular, afinal de contas, com outros tipos de políticas públicas, que são as políticas do emprego, da formação profissional para o mundo global. E é precisamente isto, esta a mensagem que eu tinha lançado aos laboristas. E, portanto, dizendo-lhe que, afinal de contas, nós não desertamos, mas os laboristas precisam de repensar também os problemas, não dedicando as suas lutas apenas àqueles que têm emprego, mas também aos outros que não têm emprego e que pressionam as autoridades para dar emprego aos jovens. Não vou prolongar muito mais com esta intervenção, mas os dogmas que hoje assinalam as entidades europeias, as entidades internacionais, o Fundo Monetário Internacional, os dogmas que eles salientam como sendo os causadores da rigidez do trabalho são estes. Disciplina vinculística dos despedimentos. Segundo, política do direito ao trabalho centrada quase exclusivamente na estabilidade do emprego. Terceiro, elevação do posto de trabalho à categoria próxima do direito real. Bem, estas são as críticas que se dirigem às políticas, digamos assim, de muitos sindicatos, de muitos movimentos dos trabalhadores. A minha ideia e a minha tese é esta. Isso transporta algumas dimensões de verdade, obriga-nos a repensar as questões do direito ao trabalho, do direito do trabalho e do direito pelo trabalho. Simplesmente, o problema fundamental hoje não é esse. O problema é outro e é precisamente o último tópico da minha intervenção. Qual é o último tópico da minha intervenção? Entretanto, também fui convidado para proferir num encontro Jutra em Coimbra uma intervenção, portanto, dos laboristas, uma intervenção sobre o Estado Social. E como é que o Estado Social hoje contempla estas novas dimensões do problema dos direitos sociais, desde logo do direito ao emprego e dos trabalhadores. Apenas uma indicação para verem que o mundo hoje é outro. E é outro, desde logo, pelo linguajar. O que se procura apurar é saber se, efetivamente, há direitos sociais ou não, se estes direitos sociais não pressupõem um outro esquema social, designadamente uma dinâmica privada, uma dinâmica regulatória, e se estes direitos, começando pelos direitos do trabalho, são verdadeiramente direitos constitucionais. Foi este o tema de que me encarregaram, portanto, há poucos anos, há 2 anos, suponho, em Coimbra, para eu discutir com os laboristas. O problema, eu não vou discutir isto, porque senão não passaria a manhã inteira, mas retomaria o problema do direito ao trabalho a partir daquilo que eu chamo consensos e modos discursivos dominantes, quer no plano económico, quer no plano jurídico. E porquê é que eu resolvi articular esta ideia do direito ao trabalho, do direito constitucional, dos direitos dos trabalhadores, com esta ideia? O quadro em que eu tive de intervir, o ambiente humano em que eu tive de intervir, foi este. Uma reunião internacional, precisamente na Fundação Gulbenkian, com representantes dos bancos centrais, com representantes do FMI, da Comissão Europeia, sobre este problema. Não há direitos, muito menos direitos do trabalho, se não resolvermos o problema da dívida. E daí que o tema central não pode ser o problema dos direitos dos trabalhadores e de outros. Temos que discutir o problema da dívida. Ora, este é o primeiro modo discursivo, o problema do crescimento. E o que eu me perguntei foi porque é que as pessoas dos bancos mundiais, dos bancos centrais, me convidaram para eu entrar na conversa. O que eles queriam era que eu analisasse o consenso. O consenso que, de certo modo, tem histórias pouco
abonatórias aqui no continente sul-americano. No fundo, o consenso, Washington Consensus, foi o consenso relativamente à Argentina, ao Brasil, ao Chile. Portanto, há aqui reminiscências um bocado trágicas, que é o do consenso. Admitamos que, efetivamente, não estamos já a falar da mesma questão. Mas porquê é que os senhores dos bancos, dos bancos centrais, sobretudo, destas entidades, queriam que eu falasse sobre consenso? E queriam que eu falasse sobre consenso porque queriam legitimar políticas, de que já vamos falar, mas sem haver ditadura. E, portanto, como é que poderíamos governar sem ditadura? Uma das hipóteses era governarmos através de primeiros ministros sem legitimação política. O ex-presidente do Banco Central italiano, do Banco Central europeu, etc, etc. Ou seja, a política ser uma dimensão tecnocrática e não propriamente uma atuação que, como diria um meu querido professor na Faculdade de Direito de Coimbra, a política é a arte mais nobre das pessoas, desde que dedicada ao bem comum e ao interesse comum. Ora bem, é este ponto que começa também a ficar ocultado. A política é importante, tem positividade e deve exercer-se com positividade. Portanto, a ideia era esta, eu responder a quem me convidou, agradecer-lhe o convite, mas criticar, ponto a ponto, os momentos e os modos discursivos que eles estavam a tecer. Momento discursivo 1. O problema da dívida e o problema do crescimento e dos direitos sociais, económicos, sobretudo dos trabalhadores. No fundo, não queria alongar muito nisto, mas o discurso sobre a dívida, que aqui está no Brasil e está noutros países, enfrenta um modo argumentativo que desde Lorenz von Stein é particularmente claro. Este autor, ainda do século XIX, dizia o seguinte: um Estado sem dívida pública ou faz demasiado pouco pelo seu futuro ou exige demais ao passado. Isto conduz a políticas de crescimento e a políticas de crédito, designadamente boas políticas públicas. Então, quais são os tópicos fundamentais das boas políticas públicas? Primeiro, a economia pública e privada e o Estado pressionam a favor de um crescimento, considerando o crédito, portanto, o pedido, os empréstimos, como um instrumento para aumentar a produtividade e o bem-estar. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Ponto 2. Os princípios para a economia privada e para o Estado são diferentes. A economia satisfaz as necessidades dos produtores de mercadorias e serviços. O Estado garante a paz, a segurança e o direito. Estamos de acordo. A produtividade do Estado não reside estruturalmente em prestações objetivas e serviços, mas na organização de uma sociedade pacífica, sob o império do direito, em que se garante a liberdade, a igualdade em termos de status social básico, a possibilidade de desenvolvimento da pessoa e da segurança no desenvolvimento. Nem mais, nem menos. Estamos parcialmente em desacordo. O Estado pode ser vinculado a prestações objetivas e a prestações de serviços. Quarto, a realidade democrática do devedor fiscal obriga os decisores políticos a um aumento das prestações do Estado, o que significa, muitas vezes, a antecipação de programas adicionais de pagamento e, por fim, o aumento de impostos. É capaz de ser verdade. Por mais bondade que haja nos imperativos da socialidade, aqui começa o problema, estes não podem perturbar a regra de ouro assente no princípio do equilíbrio orçamental material. A despesa pública deve financiar-se mediante impostos e rendimentos do património público, o que implica a limitação da possibilidade de equilíbrio formal mediante o recurso a empréstimos ou crédito. Finalmente, o recurso ao crédito deve limitar-se a despesas de investimento capazes de gerar base tributária para financiamento do déficit. Se o Estado revela uma censurável indiferença perante esta regra de ouro, isso significa que mais tarde ou mais cedo, de forma autónoma e heterónoma, terão de optar pelo travão à dívida. Este é o momento discursivo dominante. Há que travar a dívida e saber como é que se trava a dívida. Como iremos ver, a dívida trava-se
mais impostos no trabalho e diminuindo mais garantias dos direitos dos trabalhadores. O que é que, afinal de contas, se pretende? Travar a dívida. Desde logo, limitar o compromisso estatal no recurso ao crédito público. Estamos de acordo. Legitimar ou limitar a legitimidade constitucional do recurso ao crédito a casos de necessidade extraordinária. Também estaremos de acordo. Não se pode estar sempre como pedinte a pedir dinheiro para as despesas ordinárias. Terceiro, vincular os empréstimos a despesas de financiamento, investimentos que poderão beneficiar as gerações futuras. Estamos de acordo. Subordinar as políticas orçamentais a travões heteronomamente vinculantes, quer porque estão definidos em pactos internacionais, quer porque estão em normas constitucionais, parametricamente vinculativas dos limites do déficit e da dívida pública. O travão à dívida assenta nesta ideia básica. O endividamento estatal não se autofinancia e, por isso, o rigor deste travão significa o equilíbrio orçamental é um dever, uma obrigação, uma imposição constitucional. O equilíbrio orçamental pressupõe limites quantitativos de endividamento público, 3% do déficit e 60% de dívida em relação ao produto interno bruto. Esta preferência por elementos quantitativos é preferível a fórmulas indeterminadas como necessidades extraordinárias, vinculação de investimentos produtivos, reserva de conjuntura e reserva de conjuntura. Ora bem, trocando isto por miúdos, o que aqui está é hoje um discurso comum no discurso dos economistas e dos financeiros. Eu aprendi coisas mais fáceis quando andava na Faculdade de Direito de Coimbra com o meu mestre, que já aqui foi citado, o professor José Joaquim Teixeira Ribeiro, que era professor de finanças e nos ensinava o seguinte: a dívida pública não se paga. A dívida pública vai-se pagando. A dívida pública não se paga, vai-se gerindo. E porquê? Porque verdadeiramente é impossível, desde logo em termos matemáticos, pagar dívida pública a curto prazo. Reparem que no nosso país o que nos estão a exigir é de uma dívida pública que ultrapassa os 130%, 132%, que nós devemos estabilizar 3% e 60% no prazo de 4 anos. Ora, em termos matemáticos, isto é impossível. Dívida, juros de dívida e juros da dívida. Verdadeiramente, não é possível fazer isso. Por outro lado, a grande questão que está aqui oculta nestas discussões é outra. É o de saber se as despesas sociais, com o ensino, com a segurança social e com a saúde, são despesas reprodutivas. Evidentemente que ninguém quer vir para Portugal para pagar investimentos ao Estado em despesas de saúde, em despesas da educação e em despesas de segurança social. Mas este, afinal de contas, é o problema fundamental, como estão a ver. Simplesmente, as questões continuam a ser discutidas e vem dizer-se o seguinte: dado que os nossos países já não têm moeda, mas não fabricam moeda, não produzem moeda, portanto, não é possível resolver o problema da dívida através da desvalorização, temos que resolver a questão através daquilo que se chamam os estabilizadores automáticos. Ora, descodificando o discurso dos estabilizadores automáticos, isto significa o seguinte: nós temos que arranjar dinheiro para pagar a dívida. Mas então quais são os estabilizadores automáticos para pagar a dívida? A resposta canónica da Sra. Lagarde, do Fundo Monetário Internacional, da União Europeia, é esta: mais impostos sobre o rendimento de trabalho, mais impostos sobre o rendimento de trabalho, eliminar a rigidez, este é o termo, do trabalho, atacar as pensões retroativamente dos pensionistas. Porque é preciso diminuir, sobretudo os pensionistas da função pública. É preciso diminuir, afinal, os gastos nisto. Eu não quero invocar o meu caso pessoal, mas talvez este discurso obscuro que está aqui se torne mais transparente se eu vos disser qual é o meu caso pessoal. E por isso que também justificou esta minha presença. Passado 45 anos de professor na Universidade de Coimbra,
4 anos de serviço militar, 2 dos quais no palco da guerra, o que era 100% aumento de serviço, eu trabalhei 50 anos. Não me podem exigir mais período de trabalho. Trabalhei 50 anos. No primeiro dia em que eu recebi uma pensão de aposentação, a minha mulher pergunta-me: tu já viste o que é que transferiram da Caixa Geral de Apresentações? Bem, da minha reforma, que eram 5.000 euros, que inventaram que era a reforma milionária, ou seja, 50 anos de trabalho, os jornais, o governo, são reformas milionárias. Mas são reformas milionárias as minhas, as dos juízes, as de outros, são reformas milionárias. O que é certo é que o primeiro pagamento que eu recebi como pensionista foi este. Em vez de 5.000 euros, 2.100 euros. Ou seja, metade. Numa altura da vida em que nós já não podemos resolver grandes coisas. Mas este não é apenas esse problema. É de que nós pertencemos a famílias que têm muitas vezes encargos a montante e a jusante. Podemos ter pais, podemos ter sogros, sogras acamados, que precisam de 2 funcionárias porque têm Alzheimer, porque temos filhos que ainda não estão, como o meu filho que está em Angola, que é arquiteto, que não tem emprego, os netos que precisam de tocar o trompete, e tudo isto é desconhecido por esta lei dos estabilizadores automáticos. E o que é que isto significa? Todo este discurso, afinal de contas, é um discurso de depressão e de empobrecimento, sobretudo da classe média. E aqui está um outro problema. É que, verdadeiramente, aquilo não tem incidido tanto nos que têm o rendimento mínimo garantido, porque esses não pagam impostos. Não tem incidido sobre o rendimento dos ricos, porque esses nunca pagam impostos, porque vão para os offshores. O que tem é a classe média que reproduz o dinheiro, que tem filhos, que compra livros, que vai ao cinema, que gosta de prestações culturais. Ora bem, é esta classe que está aqui, afinal de contas, comprometida. E eu trago-vos este tema porque há alguns princípios sagrados que estão a ser postos em causa nestas políticas. Desde logo, o princípio da proteção da confiança. O princípio da proteção da confiança, o poder político tem se erguido contra o Tribunal Constitucional porque tem utilizado o princípio da proteção da confiança. E os economistas de serviço encarregam-se do seguinte discurso: há uma incomensurabilidade discursiva entre os juristas, sobretudo os juristas constitucionais e juristas laborais, e os economistas. E dizem os economistas: esses senhores, nós, pensam que têm este direito à pensão. Este direito não existe. Porque não era um princípio de privado de fundos. As pensões são pensões para sustentar gerações e, portanto, eles não têm dinheiro nenhum. Bem, mas como? Então, nós descontamos obrigatoriamente aquilo que nos era exigido durante este tempo todo e vêm os senhores economistas dizer não tem este direito à pensão. Não há sequer o direito subjetivo à pensão que, independentemente de cálculos atuariais, nós teríamos, porque o dinheiro foi descontado. Portanto, não têm direito à pensão. Ponto 1, evidentemente que entre os economistas e os juristas não falamos a mesma linguagem. Mas eles não se limitam a isso. Qual é o princípio fundamental, dizem eles? É o princípio da convergência de público e privado. O público ganha mais do que o privado. Ora bem, outro problema que é pura e simples provocação para a minha geração. No fundo, fomos nós, e digo Portugal, não digo Brasil, ou todos os países, que criámos o Serviço Nacional de Saúde. Fomos nós que sustentámos uma política de proteção da natalidade, reduzindo a nossa taxa de natalidade para um dos parâmetros mais exigentes do mundo. Fomos nós que alimentámos, no nosso caso, as universidades públicas. Éramos professores, não havia privadas. Fomos nós e os engenheiros que fizemos e que desenvolvemos. Portanto, quando os economistas vêm dizer que nós ganhamos mais, eles querem comparar-nos com quem? Com o archeiro da universidade, com o trolha das construções. Verdadeiramente só havia praticamente Estado, e foi esse Estado que fez o investimento, que éramos nós. Portanto, verdadeiramente, como conversar com estes economistas? O que é certo é que nós estamos a perder. Porque se forem ver um orçamento como o português, lei dos grandes números,
Quem paga impostos? IRS, Imposto sobre Rendimentos do Trabalho. Depois, impostos indiretos, o IVA sobre a compra de consumos. Sobre impostos sobre alguns produtos especiais, desde gasolina até tabaco. E o resto ninguém paga. Ou seja, é o trabalho que, afinal de contas, está a ser utilizado e sem grandes discussões. Mas quem lê depois revistas estrangeiras sabe, afinal de contas, a verdade. Que eu, neste colóquio, coloquei aos senhores dos Tribunais de Contas europeus e mundiais. Eu disse-lhes, verdadeiramente, o que exigimos hoje numa sociedade democrática é que sejam comunicativamente transparentes. Comunicativamente transparentes e que digam a verdade. O povo não sabe o que é que são estabilizadores automáticos. O povo não sabe o que é uma reforma do Estado. O povo não sabe o que é uma desvalorização fiscal. Mas eu sei, porque li numa revista alemã, antes dos senhores estarem aqui, que o que está previsto para Portugal é o empobrecimento geral de 27%. Ou seja, incidindo sobre os direitos de trabalho. Mas não é apenas isto que está em causa. É que, tendo sido consultado, se um recálculo de pensões de 93 era retroativo ou não era retroativo, eu disse à pessoa que me estava a consultar, que era um membro do governo, o senhor sabe o que é que me está a perguntar? É que vai recalcular pensões de pessoas que têm mais de 70 anos. Possivelmente os senhores são 80% a pensão dos últimos 10 anos. Mas os senhores dizem que não há, que há liberdade do legislador e que pode ser, afinal de contas, 60%, 40% dos últimos 30 anos. O que está a acontecer é que vocês dizem que eu ainda tenho alguma sorte. É que a lei só vai valer para o futuro. Pois, para o futuro ainda tenho alguns anos em que se me vai aplicar a lei, esquecendo que, afinal de contas, há 40 anos, 45, 50 anos, que eu já tinha passado por aquela situação. Isto não é retroatividade. Afinal, os juristas entendem que isto é um comportamento devido. Não podem. E então surge aquilo que é mais dramático, que é exigir ao Tribunal Constitucional que reconheça um novo estado de exceção. O estado de exceção financeira, as vinculações do Estado português e de outros Estados aos credores internacionais e que insista nesta política. O trabalho deve ser mais barato para termos competitividade. As leis do trabalho devem ser alteradas para termos mais competitividade. Privilegiar relações bilaterais e não contratos coletivos de trabalho. O que significa, como veem, uma ideia que eu colhi num historiador absolutamente excepcional. Tony Judt, eu aconselho-vos este historiador, porque é um historiador americano, morreu recentemente, que nasceu nos países do leste. Os pais dele tinham simpatia socialista, foi rapaz em Londres, doutorou-se em Paris e, por fim, era professor nos Estados Unidos e cidadão americano. E colocou num dos últimos livros, a razão do nosso descontentamento começa da seguinte forma. Eu, numa das conferências que tenho em Nova Iorque, um rapaz de 12 anos fez-me a seguinte questão. Ok, o senhor que está aí a falar em social-democracia deve saber que aqui nos Estados Unidos, quando se fala de socialismo ou de social-democracia, é como se um tijolo tivesse caído na conversa e conversa para nunca mais. Faz favor, continua a conversa. Bem, e o nosso homem diz o seguinte, eu continuo bem a conversa. Deixo os Estados Unidos, passo para o Canadá, passo para os países nórdicos, passo para a Alemanha, passo para os europeus. E, afinal de contas, o que se discute são outras coisas. É o equilíbrio entre o trabalho e o capital. O risco que estamos a correr é, com os progressos civilizacionais que fizemos, estar a caminho da banalização do bem. Não sabemos o bem que é ter um serviço social, um serviço de saúde. E, bom, não sabemos o bem que é ter um serviço de segurança social. Não sabemos o que é ter estes serviços
estes serviços, que efetivamente é para a generalidade da população. E, neste aspecto, é que eu queria terminar com isto, para não vos perturbar mais, ainda havia outros modos discursivos, mas queria chamar-vos a atenção para aquilo que me dói profundamente. E dói-me profundamente que estejamos a discutir, a propósito da dívida pública, da boa dívida pública, o seguinte, e isso justifica o eu estar aqui num colóquio de direito de trabalho. Primeiro, medidas adotadas. Taxa social única a cargo dos trabalhadores. O que era esta taxa social? É o desconto para a segurança social por parte das entidades patronais e por parte dos trabalhadores. Em Portugal, 8 dos trabalhadores, 10 das entidades patronais. De um momento para o outro, o Governo anunciou que tudo era taxa a pagar pelos trabalhadores, quando não era exigido pelas entidades patronais, mas era entendido como rigidez do trabalho. Rigidez do trabalho porque, verdadeiramente, ainda se descontava muito. Qual é o problema? De um momento para o outro, os trabalhadores começaram a descontar, ele só, 18%. Claro, um clamor de 1 milhão de pessoas, porque verdadeiramente era um ataque claro a este equilíbrio social que tínhamos na Europa. Depois, caducidade das convenções coletivas de trabalho. Em algumas convenções coletivas de trabalho, sabem isto melhor, prevêem-se alguns direitos, uns direitos adquiridos, uns legítimos, outros não legítimos, direitos ridículos, mas que é terem direito ao barbeiro, à cabeleireira, andar gratuitamente nos comboios, etc, etc. Ora bem, e verdadeiramente, se não se revêem as convenções coletivas de trabalho, continuam com isso. O Fundo Monetário quer o seguinte: caducidade, passado 2 anos das convenções, do termo das convenções coletivas de trabalho. Depois, redução do pagamento de indemnização por despedimentos ilegais. Claro que o Tribunal Constitucional considerou isto inconstitucional. Repare, é que não está aqui em causa redução do pagamento da indemnização por despedimentos com justa causa ou com justificação objetiva, extinção do posto de trabalho, a redução do posto de trabalho, etc. É despedimentos ilegais e, portanto, redução do pagamento da indemnização. Ou seja, acolhermos como boa a ilicitude nas relações jurídico-liberais. Depois, taxas fiscais que reentram profundamente nos nossos rendimentos. Como já viram, atingimos quase 50%. Invenção de um novo imposto de contribuição de solidariedade social. E a lógica é esta. É um novo imposto, mas diz que é uma taxa. Diz que é uma taxa. O que é que ela significa? Só sobre pensionistas para sustentar a segurança social. Evidentemente que não é assim que se sustenta a segurança social, porque é preciso nascerem mais meninos. Em Portugal não nascem meninos. É preciso esquemas que alavanquem também esta segurança social. Evidentemente que não é possível. Mas o que me feriu profundamente e que me doeu profundamente foi a recente notícia da semana passada sobre o problema de um banco que foi nacionalizado porque tinha optado por políticas absolutamente criminosas. O Estado português, ou seja, nós, os contribuintes, já pagámos 5 mil milhões de euros por tal banco. E continuam os problemas. E agora, um dos problemas últimos é o que fazer dos trabalhadores. Os peritos, os encarregados, vieram dizer o seguinte: nós temos que passar os trabalhadores para uma sociedade que trata dos ativos tóxicos a parvalhorem. Verdadeiramente, o que está em causa, minhas senhoras e meus senhores, é dizer que os produtos tóxicos inventados pelo circuito económico-financeiro internacional não são eles produtos tóxicos. Os produtos tóxicos, afinal, são os trabalhadores. Portanto, a incluir nos produtos tóxicos os próprios trabalhadores. Podiam dizer que os trabalhadores tinham que ser despedidos, que há extinções dos postos de trabalho, que o banco já não existe, e tínhamos todas as regulações, precisamente destes despedimentos, destas causas objetivas. Mas não, senhor, é a deslocação dos trabalhadores para os ativos tóxicos. Ora bem, e com isto queria terminar. Esta é uma linguagem nazi. Trabalhadores, pessoas humanas, como ativos tóxicos. Estamos
perto de algumas câmaras. E por isso, o que eu vos pedi é o seguinte, é de que neste contexto em que nós estamos a falar, tenhamos cautela com a banalização do bem, destas conquistas sociais, destas tentativas de equilíbrio de uma sociedade, porque podemos cair rapidamente na banalização do mal de que falava a Hannah Arendt. E a banalização do mal está perto. No fundo, são os campos de concentração. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem o discurso desencantado, o discurso comprometido, talvez emotivo, mas depois de ouvir as vossas bandeiras, as vossas bandas, é preciso luta, digamos, é preciso luta, e eu já estou convocado para outra luta, que é promover na Fundação Gulbenkian, portanto, com a minha direção, a incomensurabilidade dos discursos de economistas, dos trabalhadores, das organizações sindicais, patronais, o discurso dos historiadores, o discurso dos cientistas, para vermos, afinal de contas, o que é que, em termos científicos e de evidências, está. A evidência foi publicada agora por uma fundação portuguesa, a que eu pertenci como curador, Francisco Manuel dos Santos. Afinal de contas, a massa salarial de 74 é igual à massa salarial de 2013. Vamos interpretar os números. Podem ser menos trabalhadores, pode haver evolução, mas dá que pensar. Quando estamos, efetivamente, a falar de grandes rendimentos, a massa salarial é igual de 74 a 2013. E com isto eu termino, perdoando este abuso de ser emotivo, mas tinha que reagir à deserção do direito de trabalho, à dívida pública e, mais de uma forma mais comprometida, dizer que eu, nestes anos todos, tenho que estar onde sempre estive. Perto das pessoas, perto dos grandes valores, perto da dignidade da pessoa humana, perto dos que defendem a inclusão das pessoas nas nossas sociedades. Esse é que é a nossa obrigação, esse é o nosso imperativo, é o imperativo moral, ético e civilizacional. E daí que eu tenho agradecido, eu devo agradecer vivamente o vosso convite, o estar aqui para, no fundo, lançar mais algumas confusões, mas também lançar alguns alertas para os desafios que nós temos. Muito obrigado pela vossa atenção. Como todos viram, valeu a pena vir aqui hoje, valeu a pena vir a este congresso. O professor, além de trazer para nós todo o seu conhecimento, ou uma boa parte dele, porque ele conhece muito mais que isso, nos fez pensar, e isso é também muito importante. Eu queria agradecer muito ao professor ter se disposto a vir aqui nos dar mais essa aula e conviver conosco neste congresso. Muito obrigado, professor Canutilho.